Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o nosso programa Opinião, né? O programa ao vivo. O Dilemário Alencar está aqui com a gente, vereador, líder do prefeito lá na Câmara. E vamos conversar muito sobre política, sobre as atuações, não é? As novidades lá do parlamento propriamente e a atuação dele lá, em especial por conta de sua performance parlamentar. O Opinião está começando com o Dilemário Alencar, ele vem sempre aqui, a gente convida, o Dilemário sempre vem e a gente faz questão que ele venha sempre, porque rende sempre bons bate-papos, boas conversas, né? Um conteúdo cheio de muitas informações. Então, fique bem atento. Nós estamos ao vivo pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Professor Lourenberg Alves, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu quero aproveitar o programa, evidentemente que eu faço isso, poderia fazê-lo no final do programa, mas às vezes a gente termina de forma atabalhoada devido ao tempo corrido e tal. Eu quero nesse instante abraçar a cada uma das mamães que acompanham sempre o programa Opinião, não é? Que daqui a pouco, domingo, teremos aí o Dia das Mães. Então, eu vou mandar um beijo carinhoso a todas as mamães que acompanham essa fonte de vida, né, inesgotável, de inspiração e vida que são as nossas mães. Eu, então, que o diga, porque a minha esplendorosa Dona Nazila, então, dedico o programa e a minha vida à senhora por conta de tudo que a senhora representa para mim, para os meus irmãos, não é? E o amor, todo o amor que houver nessa vida, na outra, e na outra, e na outra, eu dedico e reconheço e honro a sua figura na minha vida. E isso eu estendo às demais mamães. Você que está assistindo aí, abrace bem a sua e não espere para abraçar só no domingo. Abrace todo dia, toda hora. Não tem coisa mais revigorante, mais inspiradora do que dar um cheiro na mamãe, dar um afago, enfim, e dizer coisas bonitas, porque um tempo que, ó, como diz a canção, a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, né, prestes a partir. Então, se eu te puder dizer alguma coisa, ame muito a sua mamãe, honre a sua mamãe, porque eu fico comovido, porque, de fato, a gente só tem uma ali para estar ali, para ficar ali com a gente, para ficar de um jeito direto ou indireto com a gente. Então, parabéns às mamães, parabéns a você que tem a sua, se não tem, se agarre, evidentemente, nas lembranças, mas às pessoas que simbolizam, que se aproximam da figura materna. Às vezes é uma vovó, uma mamãe, enfim, a pessoa que você tem um carinho muito grande. Se você tem a sua esposa também, idem. Se tem os seus filhos, sua esposa, ela é o símbolo maior ali dentro de casa. Enfim, eu gasto o garrar aqui na minha... Eu fico com vontade de falar um monte de coisas, mas enfim, sintam-se abraçadas e homenageadas de verdade aí pelo programa Opinião. Se Dona Regina estivesse aqui, se Dona Regina estivesse aqui. Se a Dona Regina estivesse aqui, Lourenberg Alves, ela estaria aqui babando pelo filho que ela pôs no mundo, não é? E eu tenho certeza, Lourenberg já falou isso várias vezes aqui, que se tem uma coisa que... Ela está presente na vida dele, mas que ele sente muita falta, não é? É da mãe. Então, eu sei que isso representa. De todo modo, eu sei que ela também não está aqui fisicamente, né? Mas está por aí, quer ver? Olhando a gente, olhando aqui na Opinião, olhando para o Lourenberg, aqui, lá na rádio, onde ele vai, por onde ele vai também, estribuchando de orgulho do filho. Então, não deixa de estar presente, então, Feliz Dia das Mães também, né, professor? Para todos nós, Paulo, eu sempre vou dizer
tudo que eu tenho de bom, mas tudo que eu tenho de bom eu devo tudo à minha mãe, tudo. E o que eu tenho de ruim é porque eu não aprendi as lições que deveriam ser aprendidas. A minha mãe é o milagre na minha vida. Ela está presente, Paulo, presente na minha vida sempre. Está presente, sim. Sempre eu converso com a minha mãe. A minha mãe é tudo. Bem, Dona Regina, mãe do glorioso Lorenberg Alves. O Alves, você pegou dela? Dela. Dela, exatamente isso. Ela dava uns cascudos de vez em quando no Lorenberg, lá em Alto Paraguai, lá quando ele saía correndo lá, jogando, tirando de estilingue, fazendo a estripulia. A mãe que estava lá fazendo todo o papel de aquela mãe amorosa mesmo, né? O glorioso Dilemário que está aqui com a gente também não tem a mamãe mais, já tá lá no céu, né? Mas de algum jeito está por aqui também, está lá acompanhando. Filho, não vota assim, não vota assado, enfim, e não só nessas questões de trabalho, mas em tudo na vida. Imagino que seja também uma inspiração, não é isso? Meu caro Dilemário, boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, boa noite a todos os telespectadores do programa Opinião. Dizer que realmente a mãe, a gente deve sempre amá-la, valorizá-la. Eu não tenho mais assim a graça de ter minha mãe em vida, mas ela também foi o grande exemplo, não só para mim, mas para todos os outros filhos delas. Nós somos em 8 filhos, ela criou todo mundo com amor, com carinho, se dedicou. Foi uma mãe maravilhosa, a dona Luzanira. Foi por ela que nós viemos lá do Nordeste, em 1973, para a cidade de Cuiabá. Nós estávamos aqui com o irmão mais velho, ele chegou em 1970 aqui, o Zé Durval, e naquela época, né, naturalmente não tinha celular, era só através de cartas, e cartas demoravam 1 mês, 45 dias para chegar, às vezes, ao destinatário, e ele ficava ali escrevendo para o meu pai, minha mãe, meu pai querendo ficar lá no Ceará. Ela falou, não, eu vou para Cuiabá. Vamos levar nossos filhos, Celestino, para Cuiabá, para eles terem uma vida melhor, uma vida onde a gente pode prosperar. E se não fosse essa determinação dela, talvez a gente estaria lá no Ceará como era a vontade do meu pai. Mas acabamos... Sou cearense, nasci lá. Cheguei aqui em 73 com 5 anos de idade. Né? Numa cidade chamada Campos Sales, né? No Cariri do Ceará. Então, eu e meus 7 irmãos, a gente deve muito à nossa mãe, a Luzanira. E em nome dela, eu quero aqui cumprimentar todas as mães também, as mães dos meus filhos, né, a dona Leila Mares. Parabéns, Leila, que a gente possa sempre estar aí se deleitando da sua presença também, Leila. Muito obrigado pelo que você faz pelos nossos filhos. Leila Mares, ela tem quantos filhos você tem? A Leila tem 2 e eu tenho 2. Mas são 4. Enfim, parabéns, Leila Mares, também pelo seu dia, que vai ser domingo, por ser mãe, por ser guerreira. E a gente sabe que o glorioso Dilemário tem o maior orgulho de você também. É isso, gente. Então, você que está aí assistindo a gente, eu não estou queimando tempo aqui, enrolando, não. Eu faço questão de dizer isso, estou consciente disso, porque é um primor ter mãe, né? O Gersinho não tem mais a mamãe dele também. Ele estava me contando que perdeu a mãe dele já tem 6 anos, né? E, então, se você tem a sua, abrace bem, curta bem, viva bem, o máximo possível. É como estar no deserto com pouca água. Você saboreia aquela água, você curte bem aquela água, porque uma hora ela vai acabar. Então, você vai ter que, enfim, dar valor a tudo que ela significa. Pois bem, abrindo então a entrevista, o Dilemário, eu contei na abertura aqui do programa, está na função atualmente também de líder do prefeito na Câmara. Eu estava vendo, vou começar por esse assunto, que eu queria começar por um assunto positivo, pelo menos na minha opinião, que é que daqui a pouco a prefeitura vai estar pagando o salário dos servidores públicos de maio.
acho que até dia 30 por aí deve estar. E o Abílio, o prefeito Abílio, estava dizendo que vai pagar com RGA. Uma choradeira de muitos anos atrás, todo mundo chorava, todo mundo gritava, mobilização de servidores públicos, sindicatos e tudo mais. O prefeito Abílio está antecipando, vi hoje o anúncio dele, de que já vai começar, inclusive de dezembro da gestão passada, quer dizer, vai pagar em dia, dentro do mês, e com RGA. Parece que os 138 milhões frutos desta ação que foi encabeçada pelo glorioso, que teve conosco aqui, inclusive, o secretário de Finanças lá, o Marcelo Bussi, que está surtindo efeito. E aí a gente tinha aquela pergunta, né? Poxa, 138 milhões, beleza, economiza-se, mas para quê? Para aplicar onde, né? Parece que já está dando a resposta nisso aí, né, Dilemar? Boa noite. Boa noite, muito bem. Participei da coletiva hoje do prefeito Abílio, onde ele anunciou o pagamento do RGA, do Reajuste Geral Anual, que é a inflação dos últimos 12 meses. Ficou em 5,32, a data base dos servidores é agora maio, né, com exceção dos professores, que é em junho. Então, todos os servidores vão ter esse reajuste e, evidentemente, só foi possível isso porque o prefeito, e aí eu quero destacar, foi a grande obra, eu avalio assim, dos primeiros 4 meses, a obra de reerguer as paredes da economia da Prefeitura de Cuiabá. Em 4 meses, nós conseguimos fazer uma economia de 138 milhões, ou seja, hoje a gestão do prefeito Abílio tem 130 dias, demonstra que ele conseguiu economizar por dia, professor, R$1 milhão. R$1 milhão por dia nos últimos 130 dias. Né? E como foi possível isso? Primeiro, com a gestão austera, honesta, onde ele, de forma estratégica, junto com o secretário de Finanças, o Marcelo Bussi, criou uma secretaria especial dos contratos. Colocou lá o competente, o Bianchini, né? O Murilo Bianchini, onde ele renegociou contratos, cortou gorduras desses contratos e assim conseguiu implementar essa economia, que eu digo que é a principal obra nesse primeiro momento, a obra de reerguer a economia, as finanças da Prefeitura de Cuiabá. Com isso foi possível pagar 5 folhas de salários, tá certo? No raio de 4 meses, essas 5 folhas passa de 400 milhões de reais e também já consegui colocar o pagamento do salário dos servidores no mês trabalhado. Os servidores da Prefeitura vão receber o salário dentro do mês trabalhado com RGA. Né? E também essa economia conseguiu, mesmo Cuiabá debaixo de chuva, debaixo de um dilúvio, nunca choveu tanto como agora, fazer ali os reparos emergenciais dos buracos e agora na seca nós já estamos lançando aí uma grande operação tapa-buracos, começando pela região norte, notadamente ali na região da grande CPA. Nós vamos vencer agora, nesse tempo de seca, os 50 mil buracos deixados pela gestão anterior. Eu sou do CPA, os meus olhos brilharam aqui quando tem essa informação aí que vai ter e que está precisando. Eu uso muito aplicativo, quando não estou com o meu carro dirigindo propriamente, eu uso muito aplicativo. Uma reclamação aí pedindo urgência nisso, né, para que não tenha os acidentes, obviamente, que é a parte principal, mais preocupante, e também os gastos com suspensão, com carro quebrado, essas coisas todas. O CPA, então, já está nessa mira aí para que haja uma providência quanto ao tapa-buraco. Professor Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar sempre a nossa alegria. É muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos, e ganhamos muito. Vereador, ainda dentro da Câmara de Vereadores e, sobretudo, um projeto do senhor, um projeto de lei 114, que foi apresentado no dia 25 de março deste ano, que dispõe sobre o tempo de tolerância mínimo para
estacionamento dos veículos de shopping center. Eu olhei, li todo o projeto, destaquei aqui o artigo 1º e um trecho da justificativa. O artigo 1º diz o seguinte: fica estabelecido em 20 minutos o tempo mínimo de tolerância para clientes estacionarem seus veículos em shopping center que cobrem por serviços. E um trecho da justificativa está exatamente no 4º parágrafo, entre aspas, precisamos levantar esse debate para buscar tipificar em lei tempo de tolerância, caso contrário, em pouco tempo não teremos mais nenhum tempo de tolerância. A minha pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é um pedido, vereador. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse projeto de lei? Até porque eu procurei na Câmara de Vereadores, não encontrei onde ela se encontra. Não está tramitando. É onde está. Está tramitando. Hoje é quanto que cobram hoje? Tem a tolerância, quanto? Hoje a tolerância é de quanto tempo? 10 minutos. É muito pouco, né? O que acontece? Esse projeto eu apresentei porque muitos motoristas, principalmente de Uber, enfim, e também quem frequenta os shopping centers, começaram a me reclamar. Vereador, veja, eu sou do tempo que a tolerância nos shoppings era de 20 minutos. E eu me lembro, lá atrás era 20 minutos. Aí, vereador, passou um tempo, caiu para 10 minutos a tolerância, né, a gratuidade, certo? Agora, vereador, desceu esse tempo, diminuiu esse tempo para 10 minutos e a tarifa, o preço só vai aumentando. O tempo da gratuidade diminuindo e o preço aumentando. Hoje você, para num shopping, se você ficar 11 minutos, professor, você paga R$17. É R$17 a tarifa hoje. Muito cara. Então, eu apresentei esse projeto de lei no sentido da gente tipificar o tempo da gratuidade. Porque se você entra na esfera da cobrança, já tem decisões judiciais aí que você acaba não tendo sucesso, porque os shoppings colocam que as câmaras municipais não têm competência para legislar sobre o preço. Mas o tempo é possível, o tempo é possível. Coloquei, tenho recebido apoio dos demais vereadores, evidentemente, vai passar pela análise da Comissão de Constituição e Justiça, também da Comissão do Consumidor. Eu estou na expectativa que receba o aval dessas duas comissões, vai para o plenário e espero que o plenário aprove esse projeto para nós tipificarmos. Porque se a gente não levantar esse debate, é certo, professor, daqui a pouco não vai ter mais tempo nenhum de tolerância e você vai pagar, sei lá, R$20, R$25. Eu penso que é justo esse projeto. E os motoristas de Uber têm reclamado muito, porque às vezes ele leva o cidadão lá, e aí o cidadão demora, aí quando dá 11 minutos ele já paga R$17, né? Então eu penso que é um bom debate e vamos ver se a gente consegue aprovar na Câmara Municipal. Mas aí, Dilemário, desculpa até a minha doce ignorância, eu não entendo muito dessa parte jurídica, mas se for a ideia for interferir no tempo, que na ponta vai ser também no contrato lá aquilo que foi firmado com a empresa, enfim, que tem valores envolvidos. Não é uma prerrogativa do executivo, ou seja, não é uma área onde tornaria inconstitucional, é uma pergunta só, não é? A sua proposta, que eu acho maravilhosa, porque tem que, na minha opinião, tinha que ser meia hora, né? Mas 20 minutos já seria um tempo bacana, um tempo bom. Só que aí, se você for interferir nessa área, eu não sei o que diz exatamente lá o texto, e também a comissão do consumidor, mas você já tem algum tipo de informação nesse sentido sobre a constitucionalidade? Olha, sobre o tempo, tem algumas câmaras municipais que já aprovaram nesse sentido, né? Nós tentamos no passado, eu acho que foi até através do vereador Mário Nadaf, tipificar os valores. Aí as empresas representantes desses segmentos
entraram no judiciário e conseguiram um ADIM, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, eu penso que é importante o debate, né? Inclusive, eu estou provocando o PROCON municipal para ver se a gente faz ali uma mesa redonda com os representantes dessas empresas, porque no sentido de também os valores que eles reajustam anualmente seja com base em algum índice do INPC, na inflação acumulada. O problema é que o preço também tem sempre subido muito acima da inflação acumulada, né? E o tempo, eu acho que também dá da gente buscar um entendimento com o PROCON. Eu acho que se a Câmara aprovar, naturalmente as empresas devem recorrer ao Judiciário, mas levanta um bom debate, dá de mobilizar a sociedade, e quando você mobiliza a sociedade, essas empresas também têm que ouvir o clamor da sociedade. Então, sua ideia também é provocar o levantar debate. O debate, Provocar o sem debate, dúvida. Exatamente. Porque se você não fizer nada também, eles vão fazer o que querem e daqui a pouco tarifa, zero tempo e você paga uma tarifa alta. É um bom tema, E entrando nessa, se você me permite, entrando nessa seara, professor, eu estou estudando lá com a minha assessoria jurídica, porque o que acontece? Na gestão anterior foi colocado esse estacionamento rotativo, né? Ou seja, a cobrança de estacionamento nas ruas aqui de Cuiabá. E eu venho batendo sobre a questão da necessidade também de um tempo de tolerância para o embarque e desembarque ali, ou a pessoa que vai comprar um remédio rapidamente numa farmácia, leva aí um tempo, tá certo? Eles poderem comprar o seu remédio, alguma coisa ali num tempo e ter a tolerância também. Então, já avançou no sentido, essa empresa que está explorando esse serviço já condicionou 10 minutos, certo? E eu estou discutindo, vou ver também se faço um projeto de lei, porque tem a questão do embarque e desembarque para os motoristas de aplicativos. Eles ficam muito temerosos, porque eles param, às vezes levam um tempo, né? E se a gente pelo menos colocar os 10 minutos em lei, tipificar em lei para parada e embarque, nesse estacionamento rotativo, eu acho que também é pertinente. Ok, olha só, intervalo comercial, coisa breve, 1 minuto e meio. A gente retoma aqui com o Dilemário Alencar, vereador por Cuiabá, ao vivo, no programa Opinião. Instante só. Olha só, estamos de volta aqui com o programa. Eu estava dando uma olhadinha aqui no meu... isso não tem GD não, tá? O Gazeta Digital, mas eu estou olhando aqui o site do Gazeta Digital. Dá um clique aí no seu celular mesmo, ou em casa, no seu computador, www.gazetadigital.com.br. Alguns destaques lá, tem uma eleição que definirá a presidência lá do TRE, que vai acontecer terça-feira. Tem informações sobre isso lá. Uma outra, olha, a violência. Homem é morto a tiros em casa e tem cérebro exposto. E essa aqui, eu vou até abrir aqui, vou ler um pedacinho para eu perguntar para o glorioso Dilemário a opinião dele. Não é? Que é o seguinte, que está aí no GD, que os suplentes do PSB e também do PL, os suplentes, né, do PSB e do PL, foram contatados, entraram em contato com eles, não é? Pela Câmara Municipal de Cuiabá para que substituam os vereadores Chico 2000, que é do PL, e o sargento Joelson, que é do PSB. Então, assim, está feito já o trabalho da Câmara, e esses dois vereadores, aí o Chico e o Joelson, foram afastados no âmbito da investigação, ou das investigações da Operação Perfídia. Os trâmites foram concluídos após a juíza Edna Ederli Coutinho, do Núcleo de Inquéritos Policiais ANIPO, permitir à Casa de Leis o acesso formal à decisão que foi proferida, né? Que determinou, então, a suspensão aí dos dois vereadores. O Dilemário, vereador, você tem informação sobre isso lá? Quer dizer, eles já devem
com isso que eu li aqui agora, não li tudo, mas dá um clique aí no GD, que é o Gazeta Digital, tem mais informações a respeito. Eles já vão, na próxima sessão, os suplentes já vão assumir? Como é que você tem alguma informação a respeito? Então, a informação que eu tenho é uma entrevista que eu vi do procurador-geral da Câmara Municipal, onde ele explicou nessa entrevista de que o regimento interno da casa versa que para um suplente assumir, o titular tem que estar afastado ou licenciado após 30 dias. Aí o suplente pode assumir. E o que acontece, segundo a explicação do representante do jurídico da Câmara Municipal, que os 2 vereadores afastados, a juíza determinou o afastamento por 180 dias ou até a conclusão do inquérito. Então, se o inquérito terminar em 20 dias, existe entendimento que os 2 voltam. Então, parece que há uma tendência na Câmara Municipal, eu estou falando aqui com base na entrevista que eu assisti, de que vão esperar os 30 dias. Se não terminar esse inquérito nos próximos 30 dias, aí automaticamente os 2 suplentes assumem, conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Cuiabá. Mas o Chico e o Joelson não foram afastados, então? Eles foram afastados. Então a Câmara está com defasagem de 2 vereadores. Está com 25 vereadores. Mas é como eu expliquei, segundo o procurador. E o regimento interno diz isso mesmo, porque eu fui verificar. Por exemplo, se um suplente só pode assumir no meu lugar se eu pedir uma licença ou se eu me afastar por mais de 30 dias. Aí ele assume. Senão fica ali esse espaço aí até 30 dias sem o suplente poder acessar o cargo. Aí eu não entendo mais essas coisas, né? Se a decisão e determina um afastamento imediato e a substituição e tal, por que não o faz, não é? Então, aí o procurador está alegando o ou, né? Ou até a conclusão do inquérito. Então, se o inquérito acabar em 20 dias, então os 2 voltam automaticamente. Um jeitinho, né? Professor Lorenberg. Vereador, tem uma indicação aqui, número 6617 deste ano, que foi apresentado no dia 15 de abril deste ano, a implantação de abrigo coberto para motoboys na Avenida Dr. Meirelles, lá no bairro Tijucal. Eu pergunto ao senhor, essa indicação, o senhor tem notícia, já foi aceita pelo Executivo? Se não foi aceito, o senhor pretende fazer novamente uma nova indicação ou não? Não foi ainda atendida. E aí eu já tive uma conversa com o prefeito Abílio, a presidente Paula também, no sentido que Cuiabá tenha alguns pontos de apoio aos motoristas de aplicativos, os motoboys, né, que entregam alimentos e tal, porque é uma categoria grande e várias cidades já têm alguns pontos de apoio estratégicos, em locais estratégicos para os motoristas e entregadores de alimentos. Campo Grande, por exemplo, fez uma parceria com o próprio iFood, certo? E colocou ali alguns pontos de apoio. Então, o prefeito está pensando em buscar fazer essas parcerias ou usar recursos da própria prefeitura quando acabar a calamidade financeira, talvez o ano que vem, né? Porque esse orçamento ainda a gente está trabalhando com o orçamento feito pelo prefeito anterior, mas já está no radar do prefeito no sentido de fazer pontos de apoio para dar ali um apoio a esses trabalhadores que trabalham através de aplicativos de entrega de alimentos. Fala em Abílio, como é que está a relação, não só sua, parlamentar, mas como dos demais colegas seus, e até pela sua condição de líder, em termos de emendas? Vocês têm uma emenda combinada, tem a emenda impositiva, e outra coisa, está tendo o respaldo, por exemplo, tem uma indicação sua que ainda não foi acatada, essa que o Lorenberg citou, mas eu tenho informação que outros vereadores
tiveram e também tem de outros que ainda também não tiveram o seu pedido, os seus pedidos acatados, não é? Mas falando de emendas propriamente, tem isso? Como é que está acontecendo isso? Como é que está essa relação em termos de emendas com o Executivo? Então, os vereadores também têm as chamadas emendas impositivas, no valor de quase 3 milhões de reais. 50% tem que ser aplicado na saúde e os outros 50% nas outras áreas, né? Eu, por exemplo, como vereador da oposição, o ex-prefeito, durante os 8 anos, ele nunca atendeu às minhas emendas impositivas. Só para o Hospital de Câncer, ele ficou devendo de emenda impositiva do vereador Dilemar mais de 3 milhões de reais. E a gente tem discutido com o prefeito Abílio a importância de cumprir as emendas para os vereadores, independente de quem é da base, de quem é oposição ou os independentes. A discussão está boa nesse sentido, essa questão das emendas está cada vez mais discutida, não só em Cuiabá, Mato Grosso, mas no país, de forma que eu penso que o prefeito Abílio vai sim cumprir as emendas, já tem cumprido com alguns vereadores, e espero que cumpra de todos. Inclusive a presidente Paula, junto comigo, a gente tem defendido. Agora, as emendas têm que ser para ações que realmente atendam os interesses da população. Não, mas é assim, para atender, a gente parte desse princípio, que seja para atender. Porque às vezes tem que se emenda aí para, sabe, a festa não sei de quê. Eu vejo aí a nível estadual de muita coisa. A festa do santo lá do Tijucal, por exemplo, lá, da igreja lá. Talvez pode até a gente até entra no mérito se é prioridade ou não, mas que envolve a população, envolve. Por exemplo, culturalmente. Paulo, no ano passado nós fizemos uma situação muito bacana lá na Câmara Municipal. Nós pegamos todas as nossas emendas e colocamos para fazer cirurgias eletivas. Negociamos através do ex-presidente com o ex-prefeito, mas infelizmente ele não cumpriu. Nós colocamos 32 milhões de reais para ajudar a desafogar a fila das cirurgias eletivas. Teve aqui agora há pouco o glorioso Marcelo Bussic. Ele esteve falando essa semana mesmo. E aí, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei se cabe aí, mas talvez, eu não sei se chega a incluir a Câmara com o para trás-mente. O Emanuel não pagava as emendas e tal. O gestor posterior, no caso o Abílio, ele assume essa dívida também, esse compromisso não cumprido? Não acumula? Não acumula. Não acumula. Passou o exercício, já era. Não acumula. Então vocês perderam. Perdeu, já perdemos. Então, aí vocês ficam com a cara de tacho, né? Lá na base, lá que vocês fazem compromisso e acabam não tendo aquilo cumprido. E agora fica aí a expectativa de que o Abílio possa cumprir com... Eu até gostaria de ter, quando eu perguntei isso para você agora, Dilemário, era na expectativa de saber se existe um cronograma para pagamento, não é? Porque daqui a pouco vira, até para não virar uma bola de neve, depois vira e não se paga, né? E se ela é impositiva, o nome já diz. Mas enfim, professor Lorenberg. Vereador, tem um outro projeto do senhor, o projeto de lei 197 de 2024, que foi apresentado no dia 22 de outubro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a implantar a faixa azul para motos em avenidas de grande fluxo de veículos. O senhor poderia comentar um pouco mais sobre esse projeto? A notícia que eu tenho é que ele não foi aprovado ainda. O senhor tem notícia a respeito dele? Não? É um projeto que eu penso que é uma estratégia inteligente de organização de trânsito. Olha, um dos maiores índices de acidente no trânsito, professor, o senhor deve saber, é com os motociclistas, né? Muita gente se acidenta, e evidentemente isso também traz um ônus muito forte para a saúde, né? E em São Paulo, o atual prefeito de lá, inclusive foi reeleito, ele criou essa inteligência de organização do trânsito, criando as chamadas faixas azuis, né? Em vias grandes, faz uma faixa exclusiva ali
no meio da pista, onde circula apenas motos, né? Os motociclistas, né? Em São Paulo deu certo, tem dados que comprovam que, inclusive, diminuiu muito os acidentes lá em São Paulo. Então, eu apresentei esse projeto autorizativo, né? Aqui na Câmara Municipal de Cuiabá, ainda na gestão anterior, mas ainda não prosperou no âmbito da Câmara Municipal, não passou pelas comissões todas, né? Presidente da Comissão do Trânsito. Agora, o prefeito Abílio, eu tenho conversado com ele está interessado nessa situação. Mas aqui a gente tem, por exemplo, grandes vias como a Avenida CPA e a Avenida Fernando Corrêa. Com essa questão do BRT, dificilmente a gente vai criar uma faixa azul, né, exclusiva para motociclistas. Mas, na cabeça do prefeito Abílio, eu já discuti esse assunto, está no radar, e ele já pediu para a Secretaria, a CEMOB, estudar alguns espaços para talvez implantar no próximo ano. Eu penso que é uma política inteligente de organização de trânsito voltada para os motociclistas. E tem que ter ali na Fernando Corrêa principalmente, eu vi um acidente essa semana, acho que foi ontem, fatal, infelizmente, né? Motoqueiro que perdeu o controle devido à alta velocidade. Foi na Fernando Corrêa, foi na Miguel Sutil, uma das duas. Então, assim, tem havido com frequência acidentes nesse sentido, né? Então, são pistas rápidas, mas eu não sei de que forma pode ser feito ali para controlar sem prejudicar o fluxo, porque ali já tem hora, dependendo do horário, fica lento, né? No horário de rush, por exemplo, agora a moto tem maior mobilidade, é mais rápido, enfim, e aí acaba, eventualmente, o cara abusando da velocidade e dá no que deu nesse exemplo que eu citei aqui do motorista, do motoboy, que perdeu o controle lá na Miguel Sutil. Isso foi ontem, tá? Vendo isso na internet hoje. O Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial. Eu quero conversar com o Dilemário, porque o Dilemário, no próximo bloco, vai pensando aí, consulte os universitários, se for o caso. O Dilemário, quando na gestão do Emanuel, foi um vereador daqueles chatos, no sentido de ir fiscalizar, filmar, mostrar, escancarar, cobrar, enfim. E a gente reverberava, porque ele vinha aqui e falava também. Eu quero saber se ele está fazendo isso também agora com a Abílio, embora seja líder do prefeito na Câmara. Opinião dá um tempo e volta já já. Estamos de volta aqui com o Dilemário Alencar, vereador por Cuiabá, líder do prefeito na Câmara. Eu dei uma provocadinha, um spoiler no final do bloco anterior e em forma de provocação, o Dilemário era, na gestão passada, obviamente vereador de oposição, hoje ele é situação, tá? Não é? Em outro nível, do outro lado do balcão. Só que quando era vereador de oposição, e aí eu acho que é um grande equívoco de todos os vereadores e parlamentares, não só vereadores, mas os deputados estaduais e federais também, eu acho que essa é a principal, se não a principal, uma das principais funções do parlamentar é fiscalizar, né? E aí, voltando, o Dilemário tinha o hábito, era frequente, inclusive com o advento das redes sociais, ele explorava muito bem, inclusive, isso, não é? Explicitava aquilo que não estava funcionando na gestão passada do Emanuel Pinheiro. Era câmera escondida, não sei aonde, que não era para pegar o povo, era buraco, era isso, era aquilo. E aí, agora, já estamos aí com mais de 130 dias, quase 140 dias da gestão do Abílio. O Dilemário mudou de lado, ele estava do lado de lá, daquele balcão ali, agora está lá de cá. Mas ele continua vereador e continua com uma das prerrogativas principais de fiscalizar. Você tem ido nas policlínicas, nas UPAs, nas rodovias, nas vias públicas, aliás, para ver se está tudo certo, para ouvir o clamor das pessoas?
Olha, muita gente tem falado isso para mim, né? E agora? Você era estilingue, agora você virou vidraça. Como que vai ser o seu comportamento? Veja, primeiro é preciso entender o seguinte, mesmo quando você é um vereador de oposição, certo? Você participa de grupos políticos. E o que o político almeja? Ele almeja chegar ao poder para, estando no poder, poder implementar as suas intenções de melhorar a cidade, enfim, implementar suas ideias. E lá atrás, não sei se vocês lembram, mas claro que lembram, junto com o Abílio, na legislatura de 2016, 2020, o Abílio foi o grande líder da oposição, né? E ficou famoso o chamado quinteto. Quem era o quinteto? Era o Abílio, o Dilemário, que hoje é o líder do prefeito Abílio é prefeito, o Marcelo Bussic, que hoje é o secretário de Finanças, certo? O ex-vereador Veraton, que hoje é o secretário da Limpurbe, E Diego Guimarães. e o Diego Guimarães, que é deputado estadual e está na base do prefeito Abílio. Então, esse quinteto, que disputou a eleição em 2020, com Abílio, nós perdemos por 1%. E aí prosseguiu a caminhada. E o Abílio ganhou a eleição agora, né? Então, nós somos o governo. E, naturalmente, o Abílio, quando me convidou para ser o líder do governo dele, isso era natural, não é? Porque do quinteto só restou eu na Câmara Municipal de Cuiabá. Então, agora, evidentemente, sem perder as nossas origens, nós temos que fazer com que o que nós pregávamos lá atrás, o que nós denunciávamos lá atrás, certo? Com o poder na mão, a gente possa reconstruir Cuiabá, certo? Então, eu continuo fiscalizando, mesmo sendo líder do Abílio. Agora, é uma fiscalização, evidentemente, para ajudar a reconstruir a nossa cidade. Mas não Tenho era lá ido atrás? nas UPAs. Lá atrás também era para ajudar, não era Sim, para mas só atrapalhar. que a gente falava para o Emanuel Pinheiro, ele não atendia. Falava, Emanuel, está acontecendo isso aqui. Na época, esse quinteto aí, nós descobrimos lá 30 milhões de remédios vencidos no CDMIC. Nós levamos para o prefeito. O que aconteceu? Veio mais remédios vencidos. Os buracos. Eu fiz festival dos buracos aqui. Cada vez que eu apontava, né, aí o Emanuel falava, não, mas agora nós vamos recapear, nós vamos fazer ações. Só aumentava os buracos. Ele mesmo chegou a falar que na gestão dele tinha 40 mil buracos, professor. E por isso que eu digo, nós recebemos Cuiabá com 50 mil buracos, porque só aumentou os buracos na época de Emanuel Pinheiro. Então agora, na condição de líder do prefeito, eu continuo fiscalizando, no sentido de apontar os erros para o prefeito, os eventuais erros, para ajudar a reconstruir a nossa cidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aqui tinha uns buracos tradicionais, professor, ali depois da rodoviária, você passa em frente da rodoviária, quando você vira ali para pegar a Presidente Max. Eram uns buracos históricos ali naquela esquina, certo? Eu fui lá, bati duro, gravei um vídeo, mostrei para o Reginaldo e falei, Reginaldo, não adianta vir só tapar o buraco aqui não. Você tem que raspar esse troço aqui, retirar. Vocês podem ir lá. Ele foi, retirou todo aquele excesso, enfim, fez uma obra lá de recuperação daqueles buracos que vai demorar 6, 7 anos. Então, esse tipo de serviço que a gente quer que aconteça na gestão do prefeito Abílio. E, aliás, o ex-prefeito Emanuel Pinheiro tinha na Secretaria de Obras um baita secretário, um cara que entende muito de infraestrutura e tal, e só que, ao contrário do que sempre fez, desde a época de Roberto França, o Estopa foi secretário de um monte de gente aí, e sempre trabalho primoroso. Aos 45 do segundo tempo, agora na gestão do Emanuel Pinheiro, deixou a cidade um queijo suíço, horrível, e assim, sem explicação, quer dizer, ele não fez jus àquela fama que ele tinha de caprichoso, né? Mas também aí me dizem, alguns vão me dizer assim, mas sem dinheiro é difícil fazer milagre, né? Fazer as obras, porque parece que o Emanuel não estava
liberando recursos para a secretaria dele fazer as obras. Por isso que o Abílio herdou essa cidade esburacada aí, 50 mil, não sei, mas que tem buraco, ainda tem, com o Reginaldo trabalhando. Eu vi equipes da prefeitura em vários pontos já da cidade aí, mas é muita coisa, né? Então ainda tem muito buraco aí para tapar aí. Só deixar esse registro aí, que eu sempre fui fã do Estopa, mas inclusive nesses últimos meses aí, o último ano inclusive, tentei trazê-lo aqui para a gente conversar, o cronograma de nada, fugia que nem o coisa ruim corria da cruz. Só para complementar, inclusive, ele desacelerou, realmente o Estopa fez algumas ações positivas, mas depois, nos últimos 2, 3 anos, ele desacelerou, tanto é que pegou a alcunha nele, né? O famoso apelido, né? De Estoparado, né? Porque realmente a cidade foi entregue não é só na área dos buracos, não. Nós temos 2.000 bocas de lobo. Isso aí incomoda muito, certo? O que tem boca de lobo em Cuiabá, entupida, com as bocas quebradas, sem a devida manutenção, é um absurdo. Aqui na Avenida do CPA mesmo, aqui, professor, quando vocês descem na rua Enio, aqui para cruzar com a Avenida do CPA, eu fui essa semana fiscalizar, é só vocês entrarem na minha rede social, mostrar a nojeira que estava lá há dias, há anos. Eu fui para cima, levei os 3 secretários lá, o Reginaldo de Obras, levei o presidente da Arsec, o seu Vanderlúcio, e levei a secretária de Ordem Pública, a delegada Chiquito. a Palhares lá, no sentido de, se é ligação clandestina de esgoto, notifique esses empresários aqui, esses comerciantes. Eu sei que levei eles lá, primeiro eles fizeram a limpeza lá, não está mais correndo o esgoto podre, porque a Avenida do CPA é a Avenida Paulista para nós, professor. Não é a principal avenida de Cuiabá, não. A Avenida do CPA é a principal avenida do Mato Grosso, escorrendo esgoto. As calçadas da Avenida do CPA, está um horror. Então, assim, é muita coisa no processo de reconstrução da cidade de Cuiabá. Lorenberg? Por falar nisso, vereador, tem uma outra indicação do senhor, 6855, apresentada no dia 17 de abril deste ano, que é a manutenção do sistema de drenagem da rede de águas pluviais nas vias do mini-estádio do Pedra 90. E essa indicação, vereador, já foi aceita, já foi olhada pelo Executivo, e se não foi, o senhor pretende renovar essa indicação? Sim, ela está tramitando, né? Já foi encaminhada para a Secretaria de Esportes, eu falei com o secretário de Esporte, o Jefferson Neves, certo? Porque, assim, nós temos que ter uma estratégia, professor, de recuperar os nossos mini-estádios. E para que a gente possa ter ali um gramado, vamos dizer assim, mais eficiente, tem que ter uma estratégia, uma inteligência de drenagem. Eu coloquei esse mini-estádio ali no Pedra para ver se a gente faz um projeto piloto, tá certo? Porque Cuiabá é muito quente, né? E se você tiver ali a estratégia da drenagem, professor, você vai ter o ano inteiro ali um bom gramado, porque o futebol hoje é a principal diversão, sempre foi do povo brasileiro e da periferia. Então a gente está conversando com o secretário, de fato, né, a alegação sempre é essa questão da falta do dinheiro, mas a gente tem que colocar esse projeto para o ano que vem. Ele vai estudar essa situação. Outra coisa é a questão da necessidade da drenagem das rotatórias. Para que as nossas rotatórias sejam sempre vivas, bacanas, bonitas, se nós fizéssemos um sistema de drenagem para as rotatórias, vocês lembram que antigamente não tinha drenagem, mas a mãe do Roberto França, ela andava com aqueles caminhão-pipa, não sei se vocês lembram, principalmente aqui na Avenida do CPA, e ficava aguando no final da tarde. Não tem condição mais de fazer isso, senão você trava todo o trânsito. Então, é outra ideia que eu quero discutir com o prefeito, Abílio, para a gente aproveitar alguma parceria com o governo do Estado, né? Porque está construindo aquele Parque Novo do Mato Grosso, se a gente consegue aderir a alguma ata no sentido também de ter drenagem ali nas rotatórias, para manter as rotatórias bonitas, porque isso, você fazendo as rotatórias bonitas, é uma forma de você embelezar a nossa cidade.
Vou dar uma sugestão aqui. Eu não sei também da viabilidade legal disso, mas assim, por que não se propõe lá no Legislativo ao Abílio? E aí teria que ser uma indicação, porque eu acho que o projeto não viraria, a não ser que fosse um anteprojeto. Por exemplo, por que numa situação como essa do mini estádio, como uma praça, qualquer outro logradouro público num bairro, por exemplo, você, poder público, não possibilite o terceiro setor a agir, e aí o que você concede exploração comercial, por exemplo. Se o cara, por exemplo, vai lá, coloca bancos na praça, Isso. a jardinagem, aí você cede ao direito de publicidade ali, alguma coisa. Só uma ideia, mais ou menos. Isso não é possível? Olha, inclusive eu estou querendo fazer uma audiência pública nesse sentido para discutir projetos como Adote uma Praça, né? Bom, isso aí, tem várias, em Goiânia tem um modelo muito bacana, certo? Eu tenho começado a entabular essa situação. Claro que tem que envolver o Ministério Público nessa discussão, mas assim, se você tem essa inteligência de você criar algumas parcerias para algumas empresas, algumas entidades, às vezes até igrejas, cuidar de determinadas praças, quem vai ganhar é a população, porque a praça vai estar sempre ali bonita, Sim. conservada. Então essa é uma situação que eu estou pensando, inclusive, fazer uma audiência pública, como eu disse, para a gente debater isso com a sociedade civil organizada. Ótimo, eu acho bacana demais isso, porque aí e aí o empresário, ainda que pequeno, daquele bairro, por exemplo, ele pode associar o nome de sua empresa àquela obra, aquele empreendimento, ele está ajudando a cuidar, não é? E sem necessariamente meter a mão no bolso, fazer, não é? Grandes investimentos, mas aí juntando todo mundo assim, não sei qual que é a forma de incentivo que a prefeitura daria, mas eu citei um exemplo, né? A exploração em publicidade, mas pode ser outros fatores também aí. Só a ideia, né? Porque aí eu acho que facilitaria para acabar com essa moagem de não tem dinheiro, não tem dinheiro. De repente você está ali, todo mundo se unindo. Ou o formato de mutirões também, né? Não sei também. Sim. Eu acho que pode ser. Tem que mexer esse doce aí. E agora que você tem uma proximidade muito boa com o Abílio, na condição ele no executivo, fica mais fácil de pelo menos botar para discutir um assunto como esse. Lorenberg, a última pergunta do programa, por favor. Vereador, eu gostaria muito de um comentário seu da Lei 7072 de 2024, que institui o Dia do Entregador de Aplicativo no âmbito de Cuiabá. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, porque o dia ficou, de acordo com o artigo 1º dessa mesma lei, no dia 8 de agosto, todo ano. Eu gostaria de um comentário do senhor a respeito. Lorenberg vasculhou as leis, as ações fez certinho o dever de casa. Assim, eu tenho um carinho muito grande pelos entregadores de alimentos, né? Veja, e é uma categoria que tem aumentado cada vez mais. E essa categoria começou, vamos dizer assim, ela mostrar como é importante foi na pandemia, professor. No período da pandemia. Eles vinham entregar os alimentos, ali o lanche, a pizza, na porta dos edifícios. Ali eles começaram a aparecer para a sociedade. Mas muitas vezes, professor, esses trabalhadores são desvalorizados, maltratados. O cara vai, leva lá a sua pizza quentinha, lá na porta do seu edifício. Às vezes o cara lá não dá nem boa noite para ele, maltrata ele, entendeu? Eles também são muito explorados por essas empresas de aplicativos, né? Eles andam aqui essa Cuiabá inteira, cheia de buracos, já morreu até alguns deles, vítimas de buracos aqui em Cuiabá. Então foi um pedido da categoria, vereador, busca valorizar a nossa categoria, colocar no calendário de eventos da cidade um dia em homenagem à nossa categoria, para que a gente possa ter esse dia para fazer reflexões, lutar por melhorias, fazer audiências públicas. Então foi nesse sentido. Eu estou lutando para que tenha os pontos de apoios para essa categoria, como eu falei, para que o estacionamento, esse rotativo, seja respeitado os 10 minutos, em frente aí de pizzaria, em frente aí de restaurantes, em frente de farmácias. É uma categoria que eu estimo muito e o senhor deve saber, o senhor sabe do meu passado, eu sempre
trabalhei muito na organização de categorias. E eles, como não têm sindicatos organizados, eles têm encontrado um ponto de apoio ali sempre no gabinete do vereador Dilemário. Muito bem. Aliás, um passado que, inclusive, é época que ele organizava muito a categoria dos bancários, quando foi presidente do Sindicato dos Bancários aqui em Mato Grosso. O Dilemário Alencar, vereador, esteve mais uma vez conosco aqui, líder do prefeito na Câmara. Obrigado, viu, prefeito? E mais uma vez a sua esposa, as mulheres da sua família aí que são mães, parabenize-as em nome do programa Opinião pelo grande domingo que vai ser o dia delas. Eu não sou prefeito ainda, né? Eu falei prefeito, né? Mas logo, quem sabe um dia, né? Se for vontade de Deus. Mas assim, líder do prefeito. Líder do prefeito, quero aqui dizer também, né, da boa notícia, que agora, aos domingos, professor, a população de Cuiabá, principalmente a mais carente, pode usar o transporte coletivo, tarifa zero, né? Nós fizemos já a primeira fiscalização, estamos ali em cima para que os donos das empresas de ônibus não diminuam o número de frota, pelo contrário, o prefeito pediu para acrescentar o número de frota pelo menos em 25%. Estamos recebendo algumas reclamações que nesse primeiro domingo eles diminuíram. Nesse domingo agora, Dia das Mães, nós vamos estar fiscalizando. Você vai poder ir na sua mãe de graça, vai poder ir na igreja de graça, vai poder ir lá no Parque das Águas de graça. Okay. Foi também outra grande novidade, um avanço social nesse aspecto para os trabalhadores, proposta do prefeito Abílio, que teve o voto majoritário lá na Câmara, e a ideia foi do vereador Eduardo Magalhães. Nós todos apoiamos essa ideia do prefeito Abílio. Justiça seja feita. Justiça seja feita. Beleza. Ele ficou brigando com o prefeito. Eu tenho que encerrar o programa, mas obrigado a você, viu, vereador Dilemário, as mulheres da sua vida. Isso aí, estamos juntos. E feliz Dia das Mães para todas. Dia das Mães, inclusive. Em nome da minha esposa Leila Mares. O Marquinhos está ali, que também é assessor. Parabéns para sua mãe, né? Lorenberg. Até segunda-feira. Segunda-feira a gente se encontra aqui, o deputado federal Coronel Assis vai estar conosco às 19h30. Minha mãe, Dona Nazira, todo o amor do mundo para a senhora, um beijo maravilhoso no seu coração. Vamos estar juntos aí nesse fim de semana, com certeza, família inteira reunida. A senhora que é o amor da minha vida. Então, a todas as mamães, parabéns pelo Dia das Mães. Fica bem, fica com Deus também.